Muito boa noite. Iniciamos hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Patos de Minas. Nosso primeiro entrevistado é o pré-candidato Luiz Eduardo Falcão, do Podemos. Boa noite, pré-candidato. O senhor tem até 2 minutos para se apresentar. Muito boa noite. Prazer falar com todos que estão nos assistindo aí. Quero agradecer imensamente o convite do pessoal do Triângulo Notícias. Acho que é salutar, muito importante para a democracia, muito importante para nós aqui em Patos, termos esses canais para divulgação das ideias, ter esse debate aberto, e isso é muito importante, sobretudo neste momento. Eu quero fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu tenho 36 anos, me chamo Luiz Eduardo Falcão Ferreira, sou casado com a Ludmila, pai do Dudu e do Lucas, e sou empreendedor. Me formei em Direito em 2008, aqui no Unipan, e desde então tenho me dedicado às atividades de construção civil e estacionamento rotativo. Tenho 2 empresas, juntamente com sócios, de desempenho esse trabalho, e também já há muitos anos, há 14, 15 anos, procuro me envolver nos problemas aqui de Patos de Minas através de entidades e projetos. Fui presidente do Conselho de Segurança Pública, fui tesoureiro também do Amparo Maternal, fui presidente da Associação Comercial, na faculdade fui 2 vezes presidente do Diretório Acadêmico, tudo isso de maneira voluntária e procurando desempenhar o meu papel como cidadão. Entendo que a nossa cidadania ela precisa ser exercitada e nós não podemos nos restringir ao trabalho, à diversão. Nós precisamos também nos dedicar à comunidade. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. E quando nós compreendemos isso e passamos a dar uma pequena contribuição, cada um, à sociedade como um todo, só tem a ganhar. Nunca disputei uma eleição, tive uma pequena experiência política no passado, né? Durante 2 anos trabalhei com o então deputado federal José enriquecedor, pude aprender muito, e depois eu dei uma desiludida da política, não com a pessoa dele, nem com a minha experiência em si, mas entendi que o Brasil não mudava. Já em 2015 comecei a ter essa esperança novamente, com as manifestações que ocorreram, com um despertar aí de boa parte da sociedade, e desde então temos trilhado um caminho para uma nova alternativa política aqui em Patos. Bom, a gente vai partir agora para as perguntas temáticas, né? A gente vai começar com educação. Na visão do senhor, o que um prefeito pode fazer para agilizar a implantação do campus da Universidade Federal de Uberlândia aqui em Patos de Minas? Olha, vocês começaram por um assunto bastante polêmico que já vem desde a administração da prefeita Béia Savassi, da ex-prefeita Béia Savassi. Naquela oportunidade, alguns terrenos foram oferecidos, digamos assim, e o terreno ligado à família dela foi o escolhido. Inclusive, isso é objeto de uma ação de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal tem propôs, né, essa ação, e essa questão a gente ainda precisa ver o que vai acontecer. Isso, porém, tem retardado um pouco o processo. Depois de superada essa parte, o que passou a empatar bastante o processo foi a questão orçamentária. A gente vem de crise financeira do final do governo Dilma, uma transição com o Temer, agora o Brasil começando a engrenar, né, a viver um novo momento, crescimento ainda pequeno, mas com a esperança de que esse crescimento viesse a aumentar, e veio agora a pandemia. O que um prefeito pode fazer é estar em cima do governo federal, através de deputados, do seu relacionamento, buscando apoio para que isso aconteça o quanto antes, porque uma vez escolhido o terreno, já está lá, a construção está iniciada, e agora isso precisa ser finalizado. Precisa força política com o governo federal, através de deputados federais, e essa é a questão. E também melhorar a economia do Brasil como um todo, que aí já não depende apenas de nós. Pré-candidato, agora falando um pouco sobre educação básica, o senhor percebe que ainda existe alguma carência nessa área em Patos de Minas? E se sim,
quais os desafios, como aperfeiçoar a educação básica de Patos de Minas? Olha, esse é um desafio nacional, né? Culturalmente, nós estamos sempre preocupados, talvez, em investir mais na educação superior e o ensino básico ele é deixado de lado. Basta ver o volume de recursos que é aplicado no Brasil no ensino superior historicamente e aquilo que é aplicado na educação básica. Percentualmente, em se tratando do PIB do Brasil, se a gente comparar o Brasil com países desenvolvidos, o percentual do PIB que está sendo investido na educação superior, ele não tem tanta diferença. No entanto, em relação à educação básica, essa realidade é diferente. Então, além de aplicar mais recursos na educação básica, nós precisamos aplicar melhor os recursos. Esse é um desafio não só de Patos, mas também do Brasil, como eu disse no início. O recurso ele vem da esfera federal e ele parece que vai... nós temos muitos problemas no Brasil, né? Corrupção, a ineficiência, a burocracia. A hora que chega aqui no município, parece que o recurso já não é mais suficiente ou ele chega num momento em que os desafios já são outros. Então, acho que a gente precisa priorizar. Já deu tempo. Então, precisamos priorizar a educação básica, com certeza absoluta, que é a base de tudo. Agora vamos trocar de assunto, vamos para a saúde. A unidade de pronto atendimento, a UPA, é alvo de várias reclamações por parte dos pacientes, e a reclamação mais comum é a superlotação. O que o senhor sugere para resolver esse problema? Para resolver esse problema, precisa ter uma solução. Patos é a única cidade da macro-região que não tem um hospital municipal. Isso é claro, cristalino como a água. Infelizmente, a UPA está sobrecarregada porque ela absorve, né, toda a demanda do município e, às vezes, até de cidades da região. E a UPA não é um hospital, ela é uma unidade de pronto atendimento. Ela não foi feita para ter internações, para ter... E tudo isso tem acontecido de maneira improvisada, às vezes, porque nós não temos um hospital municipal. Então, você precisa ter a atenção básica com os postos de saúde, a média complexidade, que no caso seria a UPA, e a alta complexidade, no caso, seria o hospital regional, e havendo um hospital municipal para que também absorvesse toda essa demanda aí, também deixar um pouco mais claro para a população, né? A prefeitura precisa se comunicar mais com a população, né? De forma mais aberta, conversar com o povo, explicar que os postos de saúde estão ali para fazer determinado atendimento, estender, às vezes, o horário de atendimento dos postos de saúde, a UPA já é para outras situações e os hospitais, o regional e um possível hospital municipal já para outras situações. Então, esse é o motivo pelo qual existe essa lotação lá hoje e não absorve a demanda. A nossa estrutura não é adequada. Ainda falando sobre saúde pública, pré-candidato, o senhor acredita que as UBSs, as unidades básicas de saúde, estão cumprindo o seu papel ou ainda existe a necessidade de aperfeiçoá-las? Eu tenho certeza que elas podem ter o seu funcionamento aperfeiçoado através de tecnologia e inovação, inclusive, que eu gostaria de comentar em um outro momento, porque isso abrange todos os temas, mas na saúde não é diferente. Com tecnologia e inovação, que já é realidade em diversos municípios do Brasil, em vários locais do mundo, você consegue agilizar o atendimento, o cancelamento do atendimento de alguma consulta, a pessoa confirmar ou não se ela vai naquela consulta, o prontuário eletrônico que já vem sendo instalado, né, colocado em funcionamento nos últimos anos, isso precisa ser também ampliado para que o atendimento seja agilizado. Então, uma UBS que tem uma pequena sala de procedimentos para fazer aquilo que não tem tanta complexidade, para evitar a pessoa de ter que ir à UPA. Então, as UBSs existem nos bairros exatamente para isso, para aquilo que não tem tanta complexidade, que seja atendido ali mesmo, mas isso não tem acontecido na prática, por uma série de fatores, como eu mencionei. Uma comunicação falha, né? Talvez falte uma campanha de disseminação das informações, né? Talvez estruturar melhor. Sabemos que a educação pública, que a saúde pública é um desafio enorme.
melhorado se os recursos forem aplicados com maior eficiência, observando tecnologia, inovação, modernizando a gestão. Bom, agora vamos partir para a economia. Os especialistas estão projetando uma grande perda na arrecadação em decorrência da pandemia da Covid-19. Na concepção do senhor, o que um administrador público pode fazer para diminuir esses impactos para a próxima legislatura? Simplificar a vida de quem trabalha, de quem gera empregos, desburocratizar, tornando a cidade mais atrativa para investimentos. A pessoa que vai fazer um investimento, vai instalar uma empresa no município, ela observa tudo isso. Onde é mais fácil empreender, onde é mais rápido empreender. Como que eu vou ter problema se eu investir nessa região ou naquela? E aí, um município que tem uma gestão mais moderna, né, mais informatizada, que funciona de maneira mais ágil, que tem prazos que são respeitados, ele leva uma vantagem competitiva. É claro que em uma crise mundial como a que estamos vivendo, uma pandemia de proporções jamais imaginadas, óbvio que todos irão perder. Mas alguns municípios têm sofrido o impacto de maneira menos intensa. E eu entendo que pode ser o nosso caso se modernizarmos a nossa gestão, se fizermos uma reforma administrativa com menos cargos comissionados, com mais pessoas técnicas, observando a tecnologia e inovação, como já foi dito, modernizando a gestão. Com isso, você vai atrair novos investimentos, você vai gerar mais empregos, consequentemente, você vai melhorar a arrecadação do município e poderá fornecer à população melhores serviços públicos, que é o que todos nós queremos. A população pagadora de imposto espera isso, que o seu imposto retorne em benefícios, em bons serviços públicos. Candidato, ainda sobre economia, agora falando um pouco do agronegócio, né, que foi o único setor da economia brasileira a registrar alta no primeiro trimestre desse ano de 2020. Patos de Minas é muito forte nesse setor, é um setor muito dinâmico para Patos de Minas. O que a administração pública pode fazer pelo homem do campo e também pelo homem do agronegócio? Em primeiro lugar, aqui na nossa região, é uma realidade já de algum tempo, melhorar as estradas vicinais, por uma série de fatores. Primeiro, escoamento da produção adequado. Você precisa ter boas estradas para que a nossa produção, que é a nossa vocação, né, o agro e o setor de serviços, mas muito também ligado ao agro, né, o setor de serviços, você precisa ter estradas vicinais bem conservadas para poder escoar a produção. Não é o que a gente vem observando. Algumas cidades da região, como Lagoa Formosa, vem até mostrando para Patos como que precisa ser feito. É lógico que são realidades diferentes, mas nós temos muito o que melhorar. As estradas também precisam estar em melhores condições para que as pessoas possam estudar, né? As crianças, os adolescentes, quem precisa fazer uso, de repente, da estrada para vir à cidade, fazer um tratamento de saúde também, fazer as suas compras, resolver os seus assuntos na cidade, afinal de contas é o centro urbano. Então, as estradas vicinais é o básico, né? Precisa estar melhor. Agora, dentro do nosso setor do agro, é o setor que colocou Patos na posição de cidade polo da região, né? Um polo econômico. A produtividade do agro, com a sua pujança, né? A força do setor produtivo, particularmente em relação ao agro, o mínimo que a gente pode fazer é dar as condições para que eles possam trabalhar sem que tenham o seu dia a dia atrapalhado. Bom, agora vamos partir para a infraestrutura. Os buracos nas ruas são uma das reclamações mais frequentes nas redes sociais, né? A atual administração investiu na aquisição de uma usina móvel de asfalto e na aplicação de micro-revestimento. Isso vai solucionar o problema ou ainda ele persistirá para os próximos anos? E o que o senhor sugere para resolver? Não vai solucionar o problema, e aqui eu não faço crítica pela crítica, só por ser oposição, não é nada disso. A própria administração tem consciência de que não vai resolver o problema. Ela sabe que aquilo ali é um paliativo, e aliás aqui eu questiono o porquê de adquirir a usina somente no final do mandato. A prefeitura, inclusive, pegou um empréstimo de 10 milhões de reais com carência de 2 anos para começar a pagar, ou seja, somente o próximo prefeito é que vai começar a pagar. Isso foi feito no final do mandato. Poderia ter sido feito no início do mandato.
Então, eu acho que o problema que nós temos aqui dos buracos em Patos, ele é um problema estrutural, é um problema que não é culpa só dessa administração, inclusive, é culpa de uma cultura de tapar buraco. Todo ano a chuva vem, estraga a cidade inteira, vamos esperar, tapa os buracos, tapou, agora vem de novo, ano que vem, destrói tudo. O que precisa ser feito a médio e longo prazo? Ir consertando a cidade de maneira sustentável, refazer o pavimento, fazer as galerias de água, de captação de água pluvial, porque o que destrói a rua, na maioria das vezes, é a força da água da chuva. Se você não tem manilha ali subterrânea, você não tem a rede de captação pluvial ali, isso vem sendo feito, mas muito lentamente. A gente a cidade cresceu demais nos últimos 20 anos e, de repente, não foi feita a infraestrutura da maneira que precisava ser conectada para evitar esse tipo de problema. Nós continuamos ainda falando sobre infraestrutura. Lotes sujos, vegetação invadindo as calçadas são problemas recorrentes em Patos de Minas, principalmente nos bairros mais afastados, pré-candidato. Qual deve ser o papel da gestão pública na resolução desse tipo de problema? A adoção, por exemplo, do IPTU progressivo, ou também você incentivar as pessoas a manterem o seu lote limpo através de desconto no IPTU, e tem também a adoção das multas para quem não limpa o lote. Já existe isso no nosso ordenamento jurídico municipal aqui. Isso já existe, mas existem algumas épocas em que é aplicado, em outras parece que o problema é deixado um pouco de lado. Enfim, a população também precisa fazer a sua parte, né, contribuir. Porém, o poder público precisa dar exemplo. O que a gente percebe muito são áreas públicas degradadas, com muito mato, sujas, os terrenos de propriedade do município. Então, se o município não dá o exemplo, fica muito difícil de cobrar das pessoas que as pessoas façam aquilo ali. É assim que eu penso. Ali, na canalização, ali em frente ao Parque do Mocambo, que foi canalizado, eu fui convidado por uma moradora, antes das chuvas, né, no segundo semestre do ano passado, a entrar lá dentro. Eu entrei e tem foco de dengue lá dentro, ou seja, ali a responsabilidade é da prefeitura. Então, fica difícil cobrar da população quando o próprio poder público não faz, mas é mais um trabalho que tem que ser feito, médio e longo prazo, mudar a mentalidade. Agora a gente troca de assunto, a gente fala agora sobre mobilidade. Mobilidade contemplando o trânsito e o transporte. A Zona Azul de Patos de Minas está funcionando há cerca de 1 ano, né? O senhor é a favor da continuidade do estacionamento rotativo na cidade? Sou a favor, desde o início, mesmo sendo proprietário de um estacionamento rotativo no centro da cidade, onde eu estou aqui agora, no escritório, inclusive, eu sou a favor, sim, desde o início fui a favor, porque eu acho que é preciso promover a rotatividade, né, no centro da cidade. Isso é bom para todos os comerciantes, é bom para a economia da cidade. Eu entendo quem pensa de maneira diferente, mas eu acho que para a economia como um todo, e aí isso obviamente também beneficia o todo, a população no geral, é imprescindível haver a rotatividade. Porque em vez de um carro ficar ali o dia inteiro naquela vaga, você vai parar ali 8, 10, 12, 15 carros durante o dia, e isso fomenta o comércio, fomenta a rotatividade. Então, eu sou a favor, sim. O que eu não sou a favor é o que tem ocorrido agora recentemente, por exemplo, aquele carro da empresa da Zona Azul passando com uma câmera superior em cima do carro e já fotografando os carros que estavam estacionados ali, sem nenhuma comunicação prévia. Eu entendo, eu vejo a comunicação da prefeitura com as pessoas, não estou fazendo uma crítica aqui ao setor de comunicação, não, mas talvez a maneira de enxergar. Eu acho que a transparência ela é muito importante. Vamos conversar sem medo de perder voto, sem medo de o que pode falar. Tem que ser transparente. Fala o que precisa ser falado, né? Comunica que vai acontecer aquilo ali, aquela fiscalização e pronto. Agora, pegar as pessoas de surpresa não pode. A gente teve uma perda de conexão com o Leonardo, mas vamos seguir aqui. No que tange a fiscalização,
A adoção dos guardas de trânsito aqui em Patos de Minas e a instalação de novos radares foi uma decisão acertada por parte do Executivo? O senhor pretende maximizar a segurança no trânsito? E como o senhor pretende fazer isso? Em uma possível gestão, né, a gente ainda está como pré-candidato, né, então é muito importante observar a legislação eleitoral, mas dando aqui a minha opinião como cidadão, eu entendo que a adoção de radares ela não é a única maneira de melhorar a segurança no trânsito, né? Isso pode ser feito também com campanhas educativas, isso pode ser feito com a melhoria da sinalização, isso pode ser feito com a melhoria da própria estrutura do trânsito. Então, não adianta colocar radar, às vezes, quando você, naquela via, você não tem nem muita condição de alcançar uma determinada velocidade, o radar fica até inócuo. E eu não vejo como prioridade aumentar o número de radares, não. Acho que essa não deve ser a prioridade de uma gestão, não. Nós temos outros problemas muito mais graves para nos preocupar em Patos de Minas, principalmente numa época dessa agora em que veio essa pandemia, que os efeitos dela devem demorar a se dissipar. Então, eu acredito muito no poder público focado naquilo que é mais importante, né? O governo precisa focar principalmente em saúde, educação, na segurança também, mas não vejo como prioridade a questão dos radares, não. Bom, a gente muda de assunto e agora a gente vai falar sobre assistência social. No noticiário policial é comum a gente ver notícia de adolescente, né, que envolveu com o mundo das drogas, né? O que o senhor pretende fazer para colocar esses jovens no bom caminho, diminuir a evasão escolar e dar uma oportunidade para esses jovens trilharem um caminho, por exemplo, na vida profissional? Olha, esse é um assunto sobre o qual eu falo assim, com muito prazer, porque eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi ser presidente do Conselho de Segurança Pública. Eu fui para o Conselho de Segurança Pública entendendo que ele dava um suporte à Polícia Militar, aos bombeiros, à Polícia Civil, enfim, aos órgãos de defesa social. Quando começamos o nosso trabalho lá, fui percebendo logo de cara que existe um leque muito grande de atuação, e isso está ligado também à questão da educação e tudo mais, que é a prevenção criminal. Eu acredito demais na prevenção criminal. Você, com a legislação permissiva que nós temos hoje no Brasil, que infelizmente precisa mudar, não dá para você prender criminoso. O trabalho mais frustrante que deve ter, talvez, é o policial militar que prende aquele criminoso, sabe que ele é criminoso e logo ele está na rua de novo. Tem ladrão profissional que fica sendo preso e solto toda a vida. Então, a prevenção é que é o mais efetivo. E lá no Conselho de Segurança Pública nós pudemos implantar alguns projetos, particularmente dois, um de jiu-jitsu lá no Quebec e outro de futebol que nós apoiamos lá no Abner Afonso, da prática esportiva vinculada à frequência escolar. Dá resultados fantásticos de melhora no convívio familiar, na melhora do desempenho na escola, forma o cidadão como um todo. Esse seria um foco que nós teríamos. Ainda sobre assistência social, pré-candidato, alguns programas foram criados pela atual administração, como Morar Bem, o Remédio em Casa, Minha Escritura, dentre outros. O senhor pretende mantê-los e existe algum outro programa que pode ajudar a assistir a população carente de Patos de Minas? Olha, a questão das escrituras, essa regularização fundiária, ela é muito importante. Nós sabemos que existem muitas famílias, muita gente que já mora ali na sua residência há décadas, muitas vezes, e não tem o seu documento. Esse é um assunto que já vem sendo tratado aqui em Patos, tem pelo menos uns 10 anos. Eu acho que poderia, de repente, ser um pouco mais rápido. Vi avanços aí recentemente, espero que teria continuidade, com certeza. Isso aí o poder público não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, na minha opinião, tá?
não está dando nada para as pessoas. Aquilo ali já é das pessoas. Eu penso dessa maneira. E Patos é uma cidade que com certeza tem uma parte da população menos favorecida do que outra, assim como qualquer lugar, mas graças a Deus os nossos problemas não são tão grandes em comparação com outras regiões do Brasil, mas lógico que merece um olhar especial, e isso passa pela prática esportiva, vinculada à frequência escolar, como eu disse na resposta passada, passa por uma educação digna, com uma boa merenda escolar, principalmente na primeira infância, que é quando a criança está se formando, e isso aí traz resultados a médio e longo prazo muito positivos. Bom, a gente troca de assunto e agora a gente vai falar sobre cultura e esporte. Na atual administração, a cultura, o turismo, o esporte e o lazer, eles compartilham de uma mesma secretaria. O senhor é a favor dessa divisão ou caso, no cenário de uma eleição, o senhor pretende dividi-los? Olha, foi muito boa a pergunta, porque ela engloba outros temas e dá para falar de tudo em uma resposta só. Patos hoje tem 16 órgãos com status ou de secretaria ou algo semelhante. 16. O governo de Minas é do tamanho da França, tem 12 secretarias. Por que Patos precisa de 16 órgãos? Então, não é necessário exatamente ter uma secretaria para falar que aquele setor está sendo atendido. Eu sou a favor de uma reforma administrativa ampla, com redução de cargos comissionados, e que você prestigie pessoas técnicas, e esses 16 órgãos podem passar aí tranquilamente para uns 10, e não é a redução pela redução, mas sim em prol de eficiência, de agilidade, de modernização na gestão. Precisamos prestigiar o servidor de carreira que está lá, conhece a realidade do município, trabalha ali há anos, e de repente se vê no meio de um monte de pessoas indicadas que ele não sabe nem quem que ele obedece, às vezes. Então, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, que tem também as suas diretorias, ela certamente seria objeto aí de uma revisão, que não é o momento ainda, né, de discutir qual seria exatamente, mas é preciso haver uma redução aí em prol da eficiência, sim, não tem dúvida disso. Agora a gente fala então sobre cultura. Como que o senhor avalia o setor cultural aqui de Patos de Minas? Falta incentivo por parte do poder público? Avalio o cenário de Patos como muito rico. Quantas referências nós temos no campo da cultura, né? Quem nunca ouviu falar de Altino Cacheta de Castro, nosso Leão de Formosa, tantos artistas plásticos, artistas na música, eu gosto muito de música, várias bandas aqui de Patos que já se destacaram, muitos cantores sertanejos, artistas de todas as vertentes, né? E então, do artesanato, inclusive, nosso cenário é riquíssimo, né? Minas Gerais e Patos de Minas, particularmente, tem muita história, e isso precisa ser preservado e incentivado com toda certeza, E muitas vezes o incentivo ele não é apenas financeiro. A prefeitura deu tantos mil reais, passou tantos mil reais para o setor, fez um projeto assim assado. A primeira coisa que precisa acontecer é o respeito, né? A transparência, você valorizar de fato aquilo, e não só do ponto de vista eleitoral. Então, isso é valorizar as nossas raízes, né? Mantê-las vivas. Então, acredito que precisa, sim, com toda certeza, ser muito valorizado. Bom, a gente troca novamente de assunto e a gente vai falar agora sobre a administração, né? Patos de Minas é uma cidade polo, né? Tanto na saúde, quanto na educação, quanto na economia. Na opinião do senhor, o que pode ser feito para melhorar a integração regional? Olha, Patos não é só a cidade polo da região, como ela também tem a responsabilidade de ser vanguardista, de ser referência. Sempre foi assim. Todos os municípios da região tinham Patos como espelho. E isso, infelizmente, tem se perdido. Cada cidade tem buscado o seu caminho independente. Patos hoje tem uma participação
reduzida, praticamente não faz parte da Amapar, que é a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, e quando deveria acontecer o contrário, Patos tinha que tomar frente da Amapar. É claro que lá os mandatos são alternados, cada cidade pode ter o seu representante durante um certo período, mas Patos precisa ser o carro-chefe da região. Essa é a minha opinião. Nós sempre temos que pensar em políticas públicas aqui em Patos, sempre temos que planejar a cidade pensando na região inteira, do Alto Paranaíba e do Noroeste, que reúne aí algo em torno de 800 mil habitantes na nossa região de influência aqui. Pessoas que vêm a Patos consumir, comprar nos supermercados daqui, contratar os nossos serviços médicos, abastecem aqui, compram no nosso comércio, enfim. Nós temos cerca de 155 mil habitantes, porém, na realidade, a nossa economia gira em torno de um número muito maior de pessoas. Então, essa responsabilidade precisa ser assumida. E isso vai ser feito através de uma administração moderna, uma administração de referência para que as cidades se espelhem na gente e não o contrário. Pré-candidato, agora falando sobre a atual administração pública. Na opinião do senhor, quais foram os erros e os acertos da atual administração ao longo desses últimos 4 anos? Olha, eu vejo o prefeito e as pessoas que compõem o seu governo como pessoas íntegras, pessoas bem intencionadas. O que eu vejo que poderia ser feito diferente, porém, é que falta um plano de atração de investimentos para a nossa cidade, falta um planejamento estratégico para Patos 2050, onde nós queremos chegar. Se nós não sabemos se você não sabe onde você quer chegar, qualquer destino serve. Então, observando as nossas potencialidades, o agro, o setor de serviços, etc., temos que desenvolver um planejamento estratégico para a cidade. E precisa ser colocado claro que, independente do mandato, independente de quem estiver à frente da prefeitura, tem que seguir um plano que é da sociedade, né? Da sociedade civil organizada, das entidades, do setor produtivo e da prefeitura. Isso precisa ser construído conjuntamente e precisa ser colocado em prática, e é algo de longo prazo. Quem está ali na prefeitura durante 4 anos não pode fazer as coisas pensando só naqueles 4 anos. Nós temos que pensar 20 anos na frente. E, infelizmente, pensando dessa maneira, nós estamos atrasados. A gente precisa urgentemente tirar a nossa administração municipal da realidade, do carimbo, do papel. Precisamos digitalizar os processos, modernizar. Como eu disse, usar a tecnologia e inovação. São várias aplicações que existem hoje, isso já acontece em diversos municípios, e nós estamos devendo em relação a isso. Agora a gente vai para a reta final, que é a participação popular. A gente recebeu as perguntas através do site do Triângulo Notícias e a gente fez uma seleção aqui de 2 perguntas, né? Vamos com a pergunta do Jader, ele que mora no centro de Patos de Minas. Ele pergunta: por toda a cidade vemos os passeios abarrotados de placas, material de construção, entulho, mercadoria de lojas, e muitos lotes nem passeio têm. Como resolver a situação? O senhor também tem 1 minuto e meio. É muito rápido. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar dessa maneira assim. Nunca fui candidato, mas vamos aprendendo aqui. O que pode ser feito? Lei a gente tem em excesso, né? Tem lei para todo gosto. O que precisa é colocar as leis em prática. A prefeitura tem no seu quadro de funcionários o pessoal do Código de Posturas, da fiscalização. Eu entendo que é um volume de serviço muito grande para eles e precisa partir do chefe do executivo a ordem para que seja efetivamente aplicada a lei. Agora, como eu disse, a prefeitura precisa também dar exemplo. Eu passei por uma situação no ano passado, aliás, no final de 2018, um lote da minha propriedade, eu trabalho com construção, o lote não tem meio fio, e a rua também não tem bueiro, o volume da água da chuva é muito grande, ela entra dentro do lote e derrubou o muro de um vizinho. Então aí você já tem um conflito, né? O meio fio precisaria, a via pública, a gente paga os impostos para isso, ela tinha que estar em adequadas condições para a água não invadir o lote. Então,
Agora, dentro do lote, aí já o lote está sujo, aí nós já temos as nossas leis para serem aplicadas. Então, se for verificado o Código de Postura, se for verificada a legislação municipal, você vai ver que tem diversos dispositivos lá prevendo todas essas situações. Nós temos mais uma pergunta do Sérgio, morador do bairro Jardim Centro, que pergunta o seguinte: pré-candidato, no seu governo, qual papel terá a AMAPAR, a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba? Ótima pergunta, eu até falei sobre isso agora há pouquíssimo tempo. A AMAPAR precisa, a administração municipal de uma cidade como Patos, polo da região, como eu disse, cidade de referência, tem que trabalhar em parceria com a AMAPAR, não como está hoje. Hoje a prefeitura não participa da AMAPAR. Tem que atuar em parceria. A AMAPAR tem contato direto com todos os prefeitos da região, desenvolve uma série de projetos, conduz uma série de situações que dizem respeito ao todo. E se nós temos a responsabilidade da saúde pública, por exemplo, da região inteira, nós estamos vivendo aí a questão do coronavírus atualmente. São 33 municípios que vão ser atendidos aqui no hospital regional, se for o caso, né? Se tiverem casos que necessitem de internação e UTI. Então, por que nós vamos discutir o resto só Patos de Minas? Se na saúde pública, por exemplo, diz respeito à região toda. Se do ponto de vista econômico, nós somos referência para a região inteira e todo mundo, como eu disse, também vem aqui consumir, contratar, como é que nós vamos tratar só de Patos de Minas? Então, Patos precisa assumir a responsabilidade de conduzir a região, conduzir no bom sentido, é claro, cada cidade tem o seu prefeito, mas precisa liderar esse processo. A cidade já é líder regional. Então, fugir desse papel, abrir mão dessa situação não faz sentido nenhum e não interessa a Patos e aos patenses. Pré-candidato, a gente chega à reta final desta entrevista. O senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, quero agradecer demais a oportunidade, agradecer a todos que estão assistindo. Nós estamos em uma pré-candidatura, de coração aberto. É um momento em que eu acredito que a sociedade, o povo de Patos de Minas precisa efetivamente fazer uma escolha se nós vamos continuar terceirizando a responsabilidade para aquilo que nós sempre chamamos de os políticos, isso é coisa dos políticos, ou se nós vamos assumir o exercício, né, verdadeiro, direto da cidadania e pensando no futuro da cidade. Eu enxergo dessa maneira. E eu acho que já tem um bom tempo em que as brigas políticas, a rivalidade está sendo o principal fator da nossa política municipal. E as ideias para a cidade, os projetos para a cidade é que precisam estar em primeiro lugar. Nós não podemos mais passar 3 anos e meio sem discutir a cidade e aí, faltando alguns meses para a eleição, vamos ver quem que consegue ganhar do outro, tirar do outro. A gente precisa olhar para frente, deixar essas questões para trás, com todo respeito, né? Não tenho nada pessoal contra ninguém, acho que todos deram a sua contribuição, mas precisamos de um grande projeto para a cidade, para evoluir de verdade, para colocar Patos onde ela merece, que é no topo da nossa região, como referência do Alto Paranaíba, do Noroeste, e exemplo para o Estado, né, para o Brasil inteiro. Bom, então essa entrevista se encerra por aqui, e a segunda entrevista desse dia de hoje com os pré-candidatos a prefeito de Patos de Minas começa daqui a pouco, às 21h20, e você pode assistir pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram e também pelo portal. Boa noite. Boa noite.